Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 de 2 Samuel, dando sequência aos nossos estudos que nós sempre estamos fazendo com vocês aí, tá bom? Lá no capítulo 16, no versículo 5, Davi amaldiçoado por Simei. Então esse vai ser o título do nosso estudo. Davi amaldiçoado por Simei. Se vocês lerem o texto, vocês vão perceber que Davi ele está fugindo do filho dele. O filho dele procura matar ele. E esse Simei, ele era de uma tribo, Benjamim, do qual pertencia o antigo rei de Israel, Saul. E conforme a comitiva ia andando, tendo Davi no meio e os seus generais de guerra aos seus lados, esse Simei ele ia andando atrás e amaldiçoando Davi, dizendo assim: olha, você é um homem de sangue, você o que está passando hoje, você está passando isso aí porque Deus está cobrando isso aí de você. Olha, você é amaldiçoado, olha, você não presta, olha, você não vale nada. Ou seja, uma série de insinuações, de agressões verbais, de maldição. Olha, tipo assim, você vai dar com os burros na água, você vai se afundar, você vai, olha, aqueles palavrão que eu até nem posso falar aqui, né? Aqueles palavrão que realmente as pessoas fazem quando elas realmente estão zangadas com você e querem ver você no fundo do buraco. Nós vemos amaldiçoar, significa lançar maldição, ou seja, falar mal, desejar mal. Foi isso que Baraque fez, chamando Balaão para que Balaão falasse mal, para que Balaão pregasse, amaldiçoasse, pregasse uma maldição contra o povo de Israel, quando o povo de Israel estava vindo conquistando tudo desde o Egito. Então, por que acontece que as pessoas vão falar mal de você e vão lançar maldição sobre você? Quando você começa a prosperar, quando você começa a dar frutos, quando você começa a se despontar em uma sociedade, em um trabalho, em um emprego, em uma indústria, em um comércio, em uma profissão, seja você assalariado ou seja você autônomo. Então as pessoas veem que você está progredindo e isso causa nelas inveja. E a inveja faz com que a pessoa deseje a sua queda para que ela ocupe o seu lugar. Isso que Simei estava fazendo. Ele estava torcendo para que realmente tudo aquilo que estava acontecendo com Davi se efetivasse na verdade mesmo, para que Davi caísse de uma vez, caísse. E o que aconteceria? Ele teria privilégios, novos privilégios com o novo rei que viria. Nós vemos uma relação de maldição também, nem sempre quando você está sendo perseguido, mas também quando a pessoa se sente ameaçada. No caso de Pedro, nós vemos que Pedro ele se sentiu ameaçado. E o que ele fez? Ele pegou e falou assim: olha, eu não conheço esse Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a praguejar e a amaldiçoar. Olha, eu não sei quem é, não sei de quem estão falando, não sei de nada, não sei disso aí. E até que aquele episódio que o galo canta 3 vezes. Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim: abençoarei aos que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa que Deus estava fazendo para Abraão em relação ao povo de Deus. Naquela época, quem era o povo de Deus? Israel. Só que Israel é a primícia da igreja. E consequentemente, nós somos a herança de Deus. Então, nós somos a continuação do povo de Israel. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Né? Lá no milênio vai ter uma nova chance para eles de reconciliação. Então, essa promessa de Deus, ela se encaixa perfeitamente em nós. Então,
A bênção de Deus, o cuidado de Deus e a proteção de Deus está sempre ao nosso lado. Então, não importa se a pessoa lança uma maldição para nós. As pessoas, elas chegam até mesmo algumas pessoas, elas vão ao extremo. Elas fazem de práticas rituais macabras, parte de rituais ocultos, com invocação do mal, no qual eles invocam para que você perca realmente tudo que você tem. Alguns fazem isso em relação a esposas, a maridos, a bens, né? E muitas vezes isso acaba acontecendo, porque o diabo tem poder. Só que a Bíblia diz que o diabo, nós somos o quê? Brindados por Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo. E o maligno, ele não nos toca. Mas naquele que não tem o temor de Deus, a maldição pega, a maldição, ele foi amaldiçoado pelo mal e ele acaba pegando aquilo. Para o Filho de Deus, você não se preocupe com isso, porque isso pode até calacrar no seu consciente e você acaba acreditando que você pode pegar uma coisa dessa, mas porque você não está firmado com Deus. Mas a Bíblia diz que a teu lado cairão 10.000 à direita, cairão 10.000 à tua direita e 1.000 à tua esquerda. 1.000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e você não vai ser abalado. Então não é uma pessoa que vai sair caminhando, que vai sair gritando, que vai sair jogando pedras, que vai afastar você das promessas de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem até um corinho, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Então, o que isso quer dizer? Que você pode ficar tranquilo, porque o Senhor diz: minha é a vingança. Por isso que Davi, ele estava tão confiante que aquelas palavras de Simei eram palavras vazias, eram palavras ocas, sem conteúdos. Porque ele sabia muito bem que o Deus que ele servia, o Deus que ele estava servindo, e ele sabia que aquela tribulação que ele estava passando, Deus ia dar a vitória para ele no final. Afinal das contas, Davi foi um homem que ele experimentou por muitos episódios o livramento de Deus. Quando ele derrota Golias, que era um enorme de um gigante, e ele tão pequeno diante de Golias, ele na verdade enfrentou aquele Golias porque ele já tinha experiência de Deus o livrando da boca do urso, da boca do leão, de quando ele era pastor. Ele enfrentava esses animais e Deus dava a vitória para ele. E uma coisa que o cristão ele tem que ter em mente também, que se ele pecar, Deus vai corrigir. E Davi sabia exatamente neste momento aqui que Deus estava disciplinando-o pelo pecado que ele havia cometido com Betseba. Imagine que os seus filhos estão brincando com os piá da rua. Aí, todos eles cometem um crime, um pecado, cometem lá uma transgressão. Eles quebram a vidraça do vizinho. Aí você vai lá e vai pegar teus filhos e vai corrigir os seus filhos. Mas você vai corrigir quem? Os seus filhos, porque você não pode corrigir os filhos do vizinho, você corrige os seus filhos. E é isso que Deus faz. Deus diz que Ele ama e corrige, que Ele exorta e corrige a todos quanto ama. Ele faz isso com os seus filhos. Aqui Davi, ele estava sendo disciplinado e corrigido por causa de um pecado que ele cometeu. E mais para frente nós vamos estudar também, nós vamos ver que Davi passa por uma situação semelhante, novamente, de disciplina de Deus por causa de ter desobedecido em relação ao censo que está um pouquinho mais para frente. Então Davi sabia que aquela maldição que ele estava fazendo, aquilo nada mais era do que uma artimanha de Satanás para destabilizá-lo psicologicamente.
Porque Satanás ele faz isso conosco mesmo. Ele tenta falar assim, olha, Deus não ama você. Deus não ama você porque você está passando um perrengue na tua vida. Você está passando uma dificuldade tão grande. Você está aí, ó, prostrado, sendo amaldiçoado, fugindo do seu filho. Mas ele sabia muito bem que ele estava passando aquilo porque Deus estava o disciplinando. Então Satanás pode pegar uma doença que você está passando, uma falta de dinheiro, aí ele chega, olha, Deus falou sim que você vai ter uma vida abundante, mas olha aí para você ver, você está doente, você não tem dinheiro para pagar suas contas, não tem dinheiro para pagar o hospital, não tem dinheiro para comprar remédio, as pessoas estão te cobrando você. Mas daí você tem que fazer a pergunta, isso é uma disciplina de Deus que eu estou passando? Porque Deus, ele nos molda. E para se moldar, precisa quebrar, precisa transformar. A Bíblia fala que nós somos como um vaso. Se você pegar um barro bruto, ele é tudo poroso, ele tem deficiências, ele tem buraco, ele tem pedaço de matéria orgânica, tem pedaço de pau, de pedra, e o oleiro, ele pega aquele vaso, ele vai amolecendo, ele vai trabalhando com aquele barro, ele vai passando eu esqueci o nome daquela máquina que vai virando, e ele vai formando, e depois de pronto fica um vaso lindo, bonito e maravilhoso. Mas primeiro ele teve que ser amassado, ele teve que ser quebrado, ele teve que ser moldado. O povo de Israel, primeiro, ele teve que passar pelo deserto. E o deserto é um lugar de sofrimento, é um lugar de privação, é um lugar quente de dia, um lugar frio de noite, um lugar que seu corpo de dia um sol insuportável de 45 graus e à noite temperaturas abaixo de zero. Não tem água para se beber, não tem comida para se comer, e você tem que passar pelo deserto. E nós vemos que o povo de Israel passou reclamando, e Deus fala assim, olha, vocês são um povo de dura serviço. O ouro, ele é um metal precioso, mas quando você tira ele da natureza, se você não passar ele pelo fogo, e o fogo purificar ele das impurezas, ele é um metal praticamente, você olha para ele, ele não tem aquela beleza de uma joia, porque ela não foi transformada. Então, muitas vezes, quando você passa por dificuldades e por provações, é Deus moldando a sua vida, transformando você num vaso lindo e maravilhoso, transformando você numa joia rica e de grande valor. Foi assim que aconteceu com Jó. Jó, ele era um homem muito temente a Deus. Tanto é que ele chegava e ele pegava e ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, porque ele dizia, olha, pode ser que algum dos meus filhos tenha pecado e tenha desagradado a Deus, então eu vou oferecer sacrifício a Deus. E ele fazia isso continuamente, até um dia que morreu todos os seus filhos. E a mulher dele fala assim, olha, por que você não pragueja a Deus e morre também? Ele falou assim, olha, nu eu vim para este mundo e nu eu voltarei. Em um determinado momento, ele pragueja o dia do seu nascimento. Até o momento que Deus fala ao seu coração e depois no final ele diz assim, olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir. Hoje eu conheço Deus de ouvir, de ver, de falar e de sentir, sabe? Então, quando a disciplina de Deus nas nossas vidas, ela serve para nos moldar. O pastor, quando a ovelha começa a se desviar dos caminhos do pastor, o pastor vai lá e quebra a sua perna e põe uma atadura. Aquela ovelha aprende a ficar andando sempre perto do pastor, porque ela precisa de cuidados diários, porque a sua perna está quebrada. Quando Deus faz isso conosco, é porque Deus quer trazer nós para perto dele.
Lá em 1 Coríntios, lá no texto que é sempre lido lá para a distribuição da ceia, diz que aqueles que comem e bebem indignamente ou sem refletir sobre o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. E existe muitos que dormem. Muitos estão doentes, outros enfermos e muitos que dormem. Esse dormir trata-se de uma disciplina mais severa de Deus, ou seja, a morte. Porque como para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e que a hora que Deus vê que o seu filho está se desviando do seu caminho e que aquele caminho é sem volta, então para Deus é preferível tirá-lo do que ele se perca de uma vez, que aquele filho nunca mais volte. Então, quando Davi, ele tinha plena consciência disso, que aquilo que ele estava passando por causa do quê? Por causa da disciplina de Deus sobre a sua vida. E ele aceitou aquilo. Tanto é que Abissai, irmão de Zurias, que era um dos generais de Davi, chega assim e fala assim: quem que é esse cachorro? Quem que é esse verme? Deixa eu lançar contra ele que eu ferirei e eu matarei. E ele matava mesmo. Abissai era um homem de guerra muito valoroso, muito hábil na guerra. E Davi falou assim: olha, não faça isso. Eu estou fazendo isso porque eu estou merecendo. Então, eu quero dizer para você, não se preocupe com aqueles que se levantam contra você com maldades, com mentiras, com calúnias, que estão olhando para você, esperando para que você caia, que estão correndo atrás de você com unhas e dentes, com pedras, jogando, tentando te tragar, tentando te derrubar, porque o Senhor teu Deus, Ele é muito maior do que qualquer coisa, do que qualquer problema que possa ter. Tem um hino, uma época eu passei por uma dificuldade muito grande, sabe? Eu fiquei muito doente e o médico me deu 10% de vida só, sabe? E daí eu fiquei 1 ano e meio internado e passei muito mal, sabe? Mal mesmo, sabe? E aí eu perdi muito dinheiro porque não tinha como trabalhar e eu estava tocando umas obras e tive que pagar multa, funcionário colocou eu na justiça. Nossa, foi 2 anos que eu passei muito mal, sabe? E aí eu lembro do hino da Sabor de Mel. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu não sou muito bom cantor, sabe? Mas depois você ouça esse hino no YouTube para você ver. No segundo parágrafo ela diz assim: eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege e lhe defende com as suas fortes mãos. Ele é um hino maravilhoso, é um hino para você que se estiver passando por dificuldade, que se estiver passando na prova de fogo, Deus vai te abençoar com ele. Ela diz assim: você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver e te falar, Ele é mesmo um escolhido. Porque ele é muito grande, eu não vou cantar ele todo para vocês, não porque eu sou péssimo como cantor, né? Até como pregador também eu tento dar umas arranhadas aqui, mas como cantor é pior ainda. Mas esse hino, a letra dele é uma bênção, porque ele fala aqui que quando você é um escolhido, você vai passar por essas tribulações, você vai ser um vitorioso e as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: realmente ele é um escolhido. E aquelas pessoas que olharam para você, elas vão
elas vão se arrepender, porque elas desejaram o teu mal e estão vendo que agora você está prosperando e que agora você é um vitorioso e que agora você é uma bênção. Tem uma canção também, uma canção de uma cantora gospel, uma cantora, ela é do canadense, não, ela não é do Canadá, é da Austrália, australiana. Ela conta uma história, uma canção. Na canção ela fala de Sede do Deserto, se chama o nome da canção. E ela começa a cantar essa canção. Ela fala de um Deus que protege você, que cuida de você, que está ao teu lado, que te auxilia. Só que ela faz tudo isso quando eles foram lançar o DVD. É da igreja Hillsong. Quando eles foram lançar o DVD, o filho dela morre. Ela tinha um filho pequeno, o filho morre. E ela tinha que subir no palco no dia da morte do seu filho, que o seu filho morre. Ela tinha que subir no palco e ela tinha que falar de um Deus que cura, de um Deus que salva, de um Deus que protege, de um Deus que te ama, de um Deus que te acolhe, bem na hora que o filho dela morre. É fácil isso? É muito difícil. Só que isso fica servindo de testemunho, isso fica servindo de alento, isso fica servindo de fortalecimento para aqueles que estão passando em situações semelhantes. Até mesmo essa mensagem, Deus pode usar você para que você ouça essa mensagem, para que você veja que existem pessoas que passaram e que passam por dificuldades, mas que essas pessoas, elas levantam a sua cabeça e elas passam por essas dificuldades de cabeça erguida, porque ela sabe que o Senhor está com ela, dando a vitória nos momentos mais difíceis da sua vida. Existe um poema sobre pegadas na areia, em que a pessoa que está andando, ele percebe que nos momentos mais difíceis, ele vê somente uma pegada na areia, e nos momentos tranquilos ele vê 2 pegadas na areia, e ele questiona em relação a essas pegadas e fala assim: Senhor, mas por que nos momentos mais difíceis eu tive que andar sozinho, e nos momentos alegres eu percebi que eu estava andando junto com o Senhor? Aí o Senhor fala para ele: olha, nos momentos mais difíceis é que eu estava te carregando no colo. E o povo de Israel, eles clamaram, reclamavam, e Deus ia lá, colocava uma coluna de fogo durante a noite para guiar eles, para aquecer, durante o dia uma coluna de nuvem para proteger do sol, e mesmo assim aquele povo ainda reclamava. Nós temos uma promessa muito grande, uma promessa maravilhosa. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós não precisamos viver uma vida de 1000 maravilhas nesse mundo, uma vida cor-de-rosa, porque o nosso mundo, a nossa pátria não pertence a esse mundo. Nós estamos aguardando novos céus, novas terras que serão transformadas pelo fogo. Aí sim, lá nós viveremos longe da dor, longe do sofrimento, longe das doenças, longe de tudo, porque o Senhor será tudo em todos. Então, o que eu quero dizer para você no capítulo 16, não se preocupe se você está passando por dificuldades, igual Davi estava passando aqui. Não se preocupe se as pessoas estão jogando pedra e estão te amaldiçoando, porque Deus sabe da sua enfermidade, Deus sabe da sua dificuldade, e Ele não vai dar tentação nenhuma que você não possa suportar. Tá bom? Fica a dica para você, fica com Deus, conversa com Deus aí no seu quarto em secreto e Ele vai te abençoar, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até a próxima.